E para começar, a gente está falando de estratégia e tática de SEO. E uma vez, Pedro, eu lembro que a gente estava conversando sobre exatamente estratégia, né? Que é esse pensar SEO. Então, eu queria ouvir muito de você nesse início, até para a gente trazer para essa roda, né, para a gente começar a interagir, o que você, assim, é realmente a sua opinião como SEO, né, que tem uma super experiência, do que seria a estratégia de SEO, esse pensar SEO no nível não só do tático, que a gente vai chegar aqui no tático, mas pensar SEO realmente de uma forma mais estratégica, quais as perguntas fazer, enfim, a palavra é sua. Então, assim, eu sempre, a minha visão de SEO sempre foi uma visão, talvez mais de uma pegada de produto do que uma pegada de marketing. Eu acredito muito que SEO tem um fit muito mais forte com produto do que com marketing. Não que ele não tem fit com marketing, tem algum fit sim, mas é como se as rodas dentadas não encaixassem completamente. Então acho que existem algumas sinergias que acabam se perdendo em marketing e que a SEO não consegue usar, que funcionam em produto. E muito disso é SEO, tal como a vida do produto, tem um planejamento a longo prazo. Marketing é algo que é muito mais virado para o promocional, vai, e para ah, então é algo que é muito mais a curto prazista, é muito mais tem uma vida muito mais limitada. A gente pensar a longo prazo em marketing é pensar para o ano que vem, ou daqui a 2 anos. Não pensar como um produto que onde é que eu quero estar com o meu produto daqui a 5 anos. E acho que aí é quando a SEO começa a ter se entranhar, né, dentro de todas as outras áreas, e a gente consegue começar a pensar em termos de meta, objetivos, estratégia e táticas, que são tudo coisas diferentes. E uma depende da outra. E eu desde que acho que um dos melhores livros que eu li que explica muito bem essa diferença que eu aprendi, né? Distinguir estratégia, tática, objetivo e meta, é, é de um cara que chama, acho que é Rumsfeld, e o nome do livro é Good Strategy, Bad Strategy. É um livro que é branco e preto, e é um dos melhores livros que eu já li em termos de estratégia. Então, normalmente como é que eu explico? E como é que eu expliquei para a APIS 13, como tu lá estava, talvez a razão eu tenha pegado. Um, Vamos começar pela mais abrangente. Né? A mais abrangente de tudo é a meta. A meta é abrangente e é primária. Por exemplo, a meta é a direção para onde é que a gente vai. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo: tornar o queijo de Minas gourmet o preferido de todas as lojas do Brasil. Né? Essa seria a minha meta. Né? O objetivo é um degrauzinho abaixo da meta. Né? E tem que ser mensurável. O objetivo ele alimenta a meta, mas ele é mensurável. Para a gente saber onde é que a gente está. Por exemplo, o meu objetivo seria vender 20% mensurável mais de queijo gourmet este ano do que no ano anterior. Então eu tenho uma percentagem que eu quero atingir e tenho um comparativo, né? A estratégia é o como, né? Como é que eu vou conseguir atingir a minha meta que é mensurada pelo meu objetivo? Então, a minha estratégia pressupõe que eu tenho uma vantagem competitiva. Sem vantagem competitiva é muito difícil existir estratégia, porque a estratégia implica que você tem uma vantagem qualquer sobre os players do mercado que eles não têm. E você vai usar essa vantagem a seu favor. Por exemplo, imagina que eu tenho uma relação muito boa com, sei lá, disseminadores de opinião, e a minha estratégia é colaborar com, por exemplo, cozinha,
ai, agora falta o termo, vai, vou falar blogueiros, vai, colaborar com blogueiros de culinária, fornecendo informações sobre queijo de Minas, e por aí vai, né. E as táticas é como é que eu agora vou pegar na minha estratégia e vou destrinchar elas em coisinhas que eu vou fazer. Vou fazer uma lista de blogueiros influentes primeiro, depois vou criar uma lista de, eh, blogueiros que eu quero contratar, depois vou enviar uma amostra grátis de queijo para cada um dos blogueiros. Então isso são táticas, né, isso é como é que eu vou fazer é mais você começa a entrar mais no operacional. E SEO é muito da parte estratégica, é entender qual é a minha vantagem, qual é a minha olhar para o meu site, para o meu produto e entender como é que eu tenho uma sinergia entre o meu produto e o que eu posso fazer em termos técnicos ou em termos de otimização que vão me dar vantagem e que vão alavancar o meu produto. Ah, e o que eu noto muito é que é muito difícil, e talvez porque eu operava mais numa esfera de marketing antes, enquanto eu estava no Brasil, é muito difícil conseguir que alguém em SEO fale ao nível de estratégico sem entrar imediatamente no tático. Você começa a falar com uma pessoa qualquer sobre, você quer resolver o problema do seu site, ou você quer resolver a visibilidade do seu site na internet, né? E o que a pessoa recorre logo são coisas técnicas. Eu preciso de olhar isso aqui, fazer aquilo e configurar o sitemap e o robot e não sei o quê. E se perde um pouco de f a gente perde um pouco a oportunidade de falar sobre: "Pô, será que o meu site tem uma vantagem competitiva? Será que como é que eu posso usar isso em termos de SEO, para ter uma vantagem? Será que eu preciso de repensar o meu produto, para ter uma vantagem competitiva evidente que não tenho?" E isso é um problema, por exemplo, com muitos publicadores de notícias. Exemplo, há muitos publicadores de notícias, vocês lembram que antes do Panda tinha aqueles sites todos tipo o Mundo das Tribos e não sei o quê, tudo, o pessoal tipo, ranqueava qualquer coisa, né? E depois que veio algumas atualizações algorítmicas de qualidade como o Panda e subsequentes, ficou mais difícil até o ponto que passou quase a ser impossível hoje você ter um site desses e que ele subsista, né? Porque não havia uma estratégia, uma vantagem competitiva. E há uns anos atrás teve um dos fundadores de um site desses aí que veio falar comigo lá ainda eu era diretor da PIS3 e ele queria consultoria com a PIS3. E eu falei, bom, vamos bater um papo ali na sala, eu posso passar uma proposta, mas primeiro quero bater um papo com você. E entramos na sala, sentámos, e eu sentei e perguntei para ele: "Se o seu site desaparecesse hoje da internet, o que é que as pessoas sentiriam falta, que não encontrou em mais lugar nenhum?" E a resposta não veio. E quando a resposta não veio, ficou evidente, realmente, o que é que estava faltando. Estava faltando a estratégia, estava faltando o valor do produto, estava faltando falar do como é que eu uso algo que eu tenho, que é um valor único, que mais ninguém tem, para alavancar o meu posicionamento, o meu negócio. E a gente passou 2 horas a conversar e no final ele foi embora. Eu falei: "Olha, não vale a pena eu nem apresentar uma proposta para você. Quer dizer, eu posso apresentar e a gente fingir que trabalha e ganhar, uns dinheiros aí, e depois daqui a um tempo você vai chegar à conclusão que seria o mesmo que não fazer. Mas eu não acho que seja recomendado para você nesse momento investir em SEO, não é SEO que você precisa. Você precisa dar um passo atrás e entender o valor, de propostas do seu produto. E e acho que é muito aí que a gente perde às vezes a oportunidade de troca de conhecimento, troca
hã, ter umas conversas um pouco menos, de como é que eu configuro a ferramenta e mais de como é que eu, resolvo esse problema. Porque eu sempre falo que o que faz um SEO ser mais proeficiente do que outro, ou mais experiente, ou mais sénior, é a capacidade que essa pessoa tem de resolver o mesmo problema de várias maneiras diferentes. Ou seja, quantas vezes você viu o mesmo problema acontecer e quantas vezes você resolveu ele de uma maneira diferente. E isso te dá um leque, né, um leque de é como se você tivesse uma cultura geral, né, que explode o teu universo. E e quanto mais vezes você vê o problema e você resolve ele, mais você, hã, consegue prever o problema de acontecer. É aquela o mestre Sifu dizia: "Para você quebrar a regra, você precisa saber a regra". E é assim, é igual, você precisa saber todas as variantes daquele problema para você poder quebrar a maneira, sei lá, que o mercado recomenda que você resolva aquele problema. E por quê? Porque muitas vezes, ah, para eu ter um site que entrega o valor que eu quero que seja diferente do resto do mercado, ou que se posicione de uma maneira diferente, eu preciso de não atender a todas as boas práticas de SEO que o mercado prega. Eu preciso de entender quando é que eu preciso de quebrar a regra, quando é que eu preciso de não fazer a luzinha verde aparecer lá no Yoast e ficar vermelho porque eu quero que fique vermelho mesmo. E ter esse discernimento que eu estou fazendo, a ferramenta está dizendo que está errado, mas eu sei que está certo. Então, e aí você tem uma um discernimento do que é a sua estratégia, de onde é que você quer chegar, né? Em vez de, eu faço assim porque é a ferramenta que me diz para fazer. A gente está delegando a parte racional de fazer uma estratégia para a ferramenta. Estamos entregando o nosso pensamento racional de humano para algo que faz binário, né? E que não considera um meio termo ali. Então, bom, agora vou me calar um pouco, agora vocês fazem mais perguntas.